muita tristeza, né? Em pleno século XXI, tu estar ainda discutindo o trabalho escravo. Há necessidade de ampliar as ações afirmativas para a educação básica, né? Mercado de trabalho e educação superior. A pobreza, a miséria, tem cor nesse país. Senador, as cotas de vagas em universidades públicas estão na legislação há 10 anos e ainda estão longe de resolver a desigualdade entre brancos e pretos, pardos e indígenas. As consequências de termos sido o último país das Américas a abolir a escravidão estão aí. A cultura escravocrata de séculos se mantém e produziu um recorde de pessoas resgatadas do trabalho escravo no primeiro bimestre deste ano, em pleno século XXI. Como essas duas coisas se relacionam? A lei de cotas e o assombro que a gente ainda ter trabalho análogo à escravidão no Brasil no século XXI. A lei de cotas é um sucesso. Muitos na época diziam que ia criar um litígio, uma briga entre alunos brancos e negros. A nossa juventude, muito inteligente, não permitiu que isso acontecesse. Veja bem, hoje na universidade pública, os negros que lá atrás eram 10%, 15%, chegavam a 20%. Hoje são 54%. Avançamos, crescemos e hoje há uma relação cada vez mais comprovada e desmanchando um mito que tentaram criar, que ia diminuir a qualidade dos formandos se os negros entrassem. Olha, isso foi dito no debate da política de cota, agora, nos últimos 10 anos. Não diminuiu a qualidade nenhuma, todos saem muito qualificados, mostrando que a capacidade de um homem e de uma mulher não é pela cor da pele que você pode avaliar, classificar, né? Isso, para mim, foi um sucesso absoluto. Deu tão certo que não pode ter retrocesso, né? Eu creio que esse ano há 30 e poucos projetos na Câmara, no Senado só tem um, que é o de minha autoria, e a senadora Leila é a relatora. Mas para mim não interessa qual vai ser aprovado. Interessa que a melhor lei seja construída e aperfeiçoar todo o sistema de cota. Se a Câmara aprovar, que venha para o Senado. E aqui nós vamos verificar se é aquilo que nós queremos ou se tem que mudar alguma coisa. Senão, vamos bater o martelo e aprovamos. Mesma coisa, se o Senado aprovar primeiro, a Câmara, com certeza, fará isso. Mas você faz uma pergunta interessante que eu não respondi. A segunda parte. Que relação tem trabalho escravo, o análogo ao trabalho escravo, com essa realidade do Brasil? Olha, tivemos um evento lá no meu estado, na região que aconteceu esse triste acontecimento de 200 e poucos trabalhadores. No Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, no regime de escravidão. Na região da Serra. Eu estive lá. Fizemos um evento na Câmara de Vereadores da cidade, lotado, e eu tive que voltar à minha terra e ver aquele quadro. É muita tristeza, né? Em pleno século XXI, tu estar ainda discutindo o trabalho escravo, né? Eu viajei no tempo, como você mesmo falou aí, e me senti no tempo dos abolicionistas e dos escravocratas. É como se nós, abolicionistas, tivéssemos que travar todo um combate para não permitir o trabalho escravo. É lamentável. Quanto mais avançamos, quanto mais crescemos, inclusive no campo intelectual, né? Porque eu sempre digo que a educação é que liberta. Infelizmente, alguns ainda acham que têm o direito de manter pessoas sob escravidão, com tortura, é voltar à senzala, porque nem o alimento deles dava para se comparar com o tempo da senzala. Porque acontecia o seguinte, o armazém era vinculado ao dono daquela propriedade ou daquela empresa, como é no caso de São Paulo. Então, tu tem que comprar naquele armazém. Você compra ali e todo o teu salário no fim do mês vai para pagar. Então, é uma servidão por dívida, né? Uma servidão por dívida para se alimentar. E ainda uma vez por dia eram algumas denúncias que nós recebemos. Então, claro, viajamos no tempo e, nesse momento, compete a nós aqui, no Congresso Nacional, atualizar as leis, por exemplo, não aceitar mais terceirização da atividade fim.
eu lembrava que eu viajei os 27 estados para que essa terceirização da atividade fim não fosse permitida. O Senado segurou, mas a Câmara desarquivou um projeto lá da Idade da Pedra e aprovou a terceirização da atividade fim, que é a porta para o trabalho escravo. Que estava em vigor já há vários anos, né? Muitos anos aquele projeto de lei estava lá arquivado. Desarquiva e aí permite. Só vou dar um dado que é marcante. Em cada 10 trabalhadores libertos da escravidão pelos fiscais do trabalho, que fazem um trabalho belíssimo, com pouca estrutura, 9 são de empresa terceirizada. Cada 10 trabalho escravo, 9 de empresa terceirizada. Para ver como... E a maioria negros. Negros. A maioria negros, índios também. Senador, o senhor disse que não se pode ser neutro com o racismo. Mas no ambiente político atual e em parte da sociedade, ainda não há consenso nem sobre se há racismo no Brasil. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, quando eu disse essa frase, eu vou além. Quando você é neutro numa situação como essa, onde o teu irmão, né, ou a tua irmã, onde os brasileiros e brasileiras estão sob o regime da escravidão, essa pessoa é cúmplice. Se você não falar, se você se omitir, você é cúmplice. Você sabe que aquilo está acontecendo. E como é que estou pegando aqui os homens públicos, por exemplo, nós temos todas as informações. Nós sabemos onde há o trabalho escravo no Brasil. Sabe onde há? Em todos os estados. Não tem um estado que não tenha serviço chamado análogo ao trabalho escravo. Eu prefiro dizer direto ao trabalho escravo. É só dar estrutura para os fiscais e auditores do trabalho que eles demonstram. E vão libertar muita gente. Isso é um dado que eu digo com tristeza. E assumo a responsabilidade desses dados que eu estou aqui colocando. Falavam em Pernambuco, falavam da Bahia, falavam de São Paulo, falavam do Rio Grande do Sul, falavam de Santa Catarina, Paraná, agora em Goiás aqui, em Goiás. Em torno de 260 foi descoberto essa semana e um grande grupo econômico por trás. Isso não pode ser permitido e compete a nós que estamos no centro do poder, né? Aqui em Brasília está o Congresso Nacional, está o Judiciário e está o Executivo. Temos que fazer um grande mutirão a nível nacional para, de uma vez por todas, terminar com essa questão do trabalho escravo. Tu sabe que eu apresentei um projeto? Eu fui visitado aqui na Comissão de Direitos Humanos e depois no plenário pelas mães do massacre de Unai. Você deve lembrar, 18, 19 anos atrás, o mandante... fiscais do trabalho. Exatamente, fiscais do trabalho. Que foram assassinados. Foram assassinados, exatamente. Por isso que é o massacre de Unai, né? Mas tu sabe que os assassinos foram presos. O mandante foi condenado, mas está solto até hoje. E um dos assassinos disse que a ordem era o seguinte: olha, matem cidadão porque aquele que lidera essa caminhada para libertar os escravos. Estou resumindo aqui, né? E daí o assassino, que é um assassino, ele deu o retorno, diz, olha, não é um, tem 4. E a ordem entre eles, torrar e matar, né? Torrem os 4. E assim mataram os 4. Eu entrei com um projeto para considerar como herói da pátria os 3 fiscais e um motorista do massacre de Unai, para que eles sirvam como símbolo, uma homenagem, claro, às famílias, a todos aqueles que lutam pela liberdade e que ninguém seja escravo de ninguém. Eu quero ainda ver aqui nas paredes do Congresso Nacional, no Ponteão da Liberdade, a foto dos 3 lá, considerado ao lado do Zumbi, ao lado de Tiradentes, de tantos outros que deram sua vida para combater o trabalho escravo. Senador, mas o combate ao trabalho escravo ele vai muito além da libertação de pessoas em condições análogas à escravidão. Que arcabouço legal falta para combater as empresas que fazem isso e propiciar a mudança de realidade para essas pessoas?
Olha, nós, todos aqui, nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso, tudo que você falou. Responsabilidade solidária. O empregador tem que saber, constatado o trabalho escravo no seu espaço de atividade, seja no campo ou na cidade, você terá que pagar. Você vai ser o primeiro que será condenado a pagar todo o gasto daquilo que foi omitido em relação ao direito desses trabalhadores. Essa é uma. Não é dizer, olha, foi uma empresa terceirizada, não tem nada a ver com isso. Porque hoje existe a tal de responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária, sabe o que é? Primeiro, processa a terceirizada. Isso às vezes pode demorar 5, 10 anos, para depois poder acionar o contratante. Com a responsabilidade solidária, o trabalhador que for liberto, ele pode de imediato, claro, junto à justiça, acionar o empregador. Segundo, uma outra lei que foi muito trabalhada, quero fazer uma homenagem aqui, é uma emenda constitucional aprovada já, com o ex-senador Paulo Rocha. Eu trabalhei com ele na Câmara, depois trabalhamos aqui no Senado e aprovamos, está na Constituição, onde diz que toda a propriedade no campo ou na cidade que for comprovado trabalho escravo se desapropria para efeito de reforma agrária ou casas populares. Por que isso, embora você poderia me perguntar, mas está na Constituição, se é lei, por que não executa então? Tem que regulamentar. É que ficou dito lá conforme regulamentação e lei. Apresentamos, foram diversos, eu apresentei, outros também apresentaram, a regulamentação desse processo, porque a gente não quer injustiça também, né? Digamos lá que tem 2 adversários do campo da economia, 2 grandes empresários, e um acusa o outro de trabalho escravo. Aí o cara pode perder a sua propriedade e não foi comprovado. Então, efetivamente comprovado que ele tinha pessoa sob regime de escravidão, ele perde a propriedade. E o que falta para regulamentar? O que falta? Nós aprovarmos, porque já está aqui no Senado, né? Está na CCJ, o projeto pronto para ser apreciado, e tem um também na Comissão de Direitos Humanos, que também está pronto para ser aprovado, que vai regulamentar. Na Câmara dos Deputados, agora também, eu fui relator do projeto na época, depois foi arquivado quando não deixaram votar, né? Mas diversos projetos, eu quero inclusive homenagear, nesse caso, deputados e senadores, que pediram para mim, pai, dá para pegar o substitutivo que tu fez e reapresentar? Digo, claro, deve reapresentar. Reapresentaram e está circulando aqui no Senado e na Câmara também. Esperamos que com esse clima agora de combate ao trabalho escravo, até pelo estrago que estão fazendo, até em marcas de produtos, né? Hoje produtos no mercado estão devolvendo. Produtos que eles tinham lá, que eram oriundo de empresas, eu não quero toda hora repetir, porque são tantas no Brasil todo, estão devolvendo os produtos. E produtos para o exterior também, eles estão se negando a aceitar onde esse produto seja oriundo dessa ou daquela empresa onde houve o trabalho escravo. Senador, nos vídeos de resgate desses trabalhadores, a gente vê pessoas jovens e que provavelmente conseguiram ir para a escola, né? Eu queria que a gente conseguisse fazer que o senhor conseguisse fazer uma reflexão sobre o papel da educação na prevenção ao trabalho escravo e o papel das leis de cotas para a prevenção do trabalho escravo, já que a maioria dessa população é negra. É negro, jovem e muitos casos de criança, viu? Muitos casos, teve um estado que foram descobertos e foram libertos 68 trabalhadores, e nesses 68, 12 eram crianças. Veja a maldade, a gravidade dos fatos. Mas eu tenho dito muito isso mesmo, que a educação liberta, a educação de qualidade. Nós temos uma lei aprovada no Brasil que diz que tem que contar a verdadeira história da participação dos negros e negras nesse país. Mas sabe que de mais de 5 mil e poucos municípios, não tem 20% que adotam. Não tem 20% que conta a verdadeira história. Contam histórias distorcidas e que levam a essa situação, infelizmente ainda, do trabalho escravo. Então, primeiro, nós temos que fazer que se conte a verdadeira história dos negros lá, desde o jardim da infância até a universidade.
que tem muito marmanja na universidade, que não sabe ainda como é que foi a participação dos negros no Brasil, que foram raptados, que foram tirados da sua pátria, das terras onde viviam, e foram arrastados. A maioria morreu, ainda a maioria morreu em navio de gregos. Tem um escritor famoso que diz que muitos eram jogados no mar, que estavam já doentes, quase morrendo, chamado a Rota dos Tubarão. Os tubarões mudaram a rota para acompanhar os navios que sabiam que traziam pessoas escravizadas da África para o Brasil. Então essa é a triste realidade. O autor é o Laurentino Gomes, que fez uma trilogia sobre a escravidão. Você vê que você está com melhor memória do que eu, porque eu li o livro dele, mas não guardei. E vi entrevistas dele, brilhante, as entrevistas dele também. E você pergunta daí que relação tem com a política de cotas. Tem tudo a ver com a política de cotas. Porque se você fazer qualquer pesquisa, claro que tem exceções. Eu sou uma exceção, né? Tem inúmeras exceções. Mas agora a pobreza, a miséria, tem cor nesse país. Isso já foi dito, eu estou repetindo, a cor é preta. A maioria são de negros e negras. Só para ver a maioria nas comunidades, quem mora, né? Só para ver a realidade do povo quilombola. É só ver a realidade nos piores empregos mais pesados nesse país. Claro, repito aqui, devido ao estudo, ao conhecimento, nós temos muita gente que conseguiu, digamos, subir desse patamar e hoje é promotor, é juiz, né? É deputado, são deputadas. E no Rio Grande do Sul mesmo elegemos inúmeros deputados e deputadas. E alguém me perguntou, eu vou usar agora para falar isso. Mas como é que agora vocês elegeram no Rio Grande do Sul a maior bancada proporcional do Brasil, pelo número de habitantes, de negros e negras? Porque houve uma lei, eu participei da elaboração dessa lei no Congresso Nacional, que garantiu um percentual a mais, eu estou aqui resumindo, de valor do fundo eleitoral para a candidatura de negros e negras. Por que não elegia antes? Falta de capacidade? Claro que não, porque não tinha dinheiro para fazer campanha. Para negros e mulheres, né? Claro, são os mais pobres. E passaram também a ter uma contagem diferenciada para fins de fundo eleitoral depois da eleição, Exatamente. Né? Para fundo eleitoral para disputar as eleições. Então, os negros e negras, a partir dessa lei que nós aprovamos aqui, passaram a ter um percentual diferenciado. Além daquilo que foi garantido para todos, eles têm um plus a mais. E com esse plus, eles puderam fazer a boa disputa, fazer a boa campanha. E por isso elegemos um número, eu diria, da realidade brasileira, um bom número de parlamentares negros e negras. A política de cota, depois de 10 anos, ela seria revista. É o que vai acontecer. Ninguém poderá imaginar que vai haver um retrocesso. Não vai haver retrocesso. Ou que a lei vai ser revogada. Não vai ser revogada. Só uma nova lei pode revogá-la, né? Com certeza absoluta, ela vai ser aprimorada, ela vai ser melhorada para doutorado, ela vai ser melhorada para o que eu chamo Bolsa Assistência, que melhore... Essa era a minha próxima pergunta, senador. Há necessidade de ampliar as ações afirmativas para a educação básica, né? Mercado de trabalho e educação superior? Que desenho essa ampliação pode ter? Olha, nós avançaremos com certeza absoluta, só vou dar aqui 2, 3 exemplos, garantindo no doutorado a política de cota e garantindo também uma bolsa de um valor significativo, porque se eu digo que a maioria no país de pobres são negros, como que ele vai para a universidade? Como que ele vai pegar o ônibus? Como ele comprar os livros? Como ele vai se alimentar lá? Então, nós trabalhamos muito o meu projeto nesse sentido. Eu já aprovei aqui, está lá na Câmara agora, que melhora a Bolsa Permanência para os pobres. E é bom lembrar que a política de cotas, ao contrário do que alguns dizem, não é só para negro, não. É para negro, pobre, branco, indígena e pessoas com deficiência. Todos serão contemplados com a política de cotas. E a Bolsa Permanência é fundamental. Então, nessa revisão, nós vamos incluir a valorização da Bolsa Permanência para que o aluno tenha condição de estudar, de se preparar e se formar e não tendo dificuldade financeira para que isso aconteça. O senhor começou a explicar, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho, porque hoje a legislação prevê que as cotas
para acesso às universidades federais, elas são cotas sociais. Dentro, todas essas pessoas, para terem acesso às cotas, elas têm que ter feito todo o ensino médio na escola pública. Dentro das cotas sociais, aí que há essa divisão, não é isso? Uma divisão de discordância, né? Alguns acham que não deveria ser cota racial, e sim cota social. Aí tem projeto de lei, inclusive, para extinguir as cotas raciais. Esse projeto tem na Câmara. No Senado, graças a Deus, não tem. Viu? Tem nenhum que teve ousadia de fazer isso. Não é que eu assusto, é que eles não tiveram ousadia, porque também entende que é um absurdo, né? E o Brasil sabe que há um preconceito muito grande contra o povo negro, como há em relação ao LGBTQI+, principalmente contra o povo negro e esse setor chamado LGBTQI+, que é pessoas que decidem a sua orientação sexual, que decidiram legitimamente. Devido a isso, é que nós trabalhamos muito da importância de uma dívida histórica que esse país tem com o povo negro. E concordamos tranquilamente, porque eu digo que tu tem que pensar em políticas humanitárias, tu tem que ser solidário. Tu não pode dizer que só negro é pobre, não. Porque alguém está lá na televisão violento, pai, mas não é só negro. Claro, branco também. Se isso acontece, em um número menor, mas tem, eles também estarão contemplados na política de cota. Repito, brancos, negros, índios, pessoas com deficiência, pobre, estarão contemplados na política de cota para ter o direito a uma universidade. Claro, tem que vir da escola pública e tem que mostrar que efetivamente não tem condição de pagar uma universidade particular. Senador, a diferença salarial entre brancos e negros persiste no Brasil, a exemplo da diferença salarial entre homens e mulheres, e entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. O presidente Lula prometeu combater essa disparidade no caso das mulheres. O senhor imagina que dá para conseguir agora uma lei que atenda tanto a população negra quanto as mulheres na questão da desigualdade salarial? Olha, esse projeto eu venho trabalhando com ele há mais ou menos 15 anos. Marçal Filho, um deputado na Câmara, aprovou o projeto, salário igual homem e mulher. Veio para o Senado, ele pediu que eu relatasse. Eu relatei o projeto. Todo dia 8 de março eu ia para a tribuna e dizia, não adianta ficar aqui homenageando, tanto na Câmara como aqui, só homenageando as mulheres. Aprovem o projeto do Marçal. Eu só fui o relator no Senado, no caso, que diz somente que homem e mulher na mesma função terão direito ao mesmo salário. Comprovadamente, produz da mesma forma, como há muito tempo produtividade, quando estava na fábrica, dão a mesma produtividade. E aí, um detalhe interessante, aqui a bancada feminina toda defendeu o projeto, eu deixo bem claro. Simone Tebet, quando levou a nível nacional esse debate, porque eu acompanhei alguns debates dentro da estrutura partidária, ela sabia muito bem o que estava fazendo, porque ela conhecia a matéria com profundidade aqui dentro. O presidente Lula também conhecia com profundidade, porque nós discutimos com toda a comunidade negra, e aqui eu vou chegar lá, tu fala assim, mas estamos falando de diferença entre homem e mulher, tu está falando de comunidade. Sim, discutimos com toda a comunidade negra, e o presidente Lula, porque o presidente anterior se negou a sancionar. Nós aprovamos nas duas casas, foi para ele. Ele mandou de volta para cá e não sancionou, alegando que tinha algo que ele discordava lá dentro, não podia mexer, então ele mandou de volta. Aí lá na Câmara engavetaram. Agora o presidente Lula assumiu essa responsabilidade, que é enaltecer a Janja, e tem a Simone Tebet. A Janja é a primeira dama, viu? Eu chamo de Janja, acho que a maioria chama de Janja, ela era muito simpática. E de que encaminha, então, ao Congresso um projeto nesse sentido. Importante é que a lei seja aprovada. E agora eu vou falar da questão negra. Sabe quem vai ser o grande beneficiado nessa proposta? As mulheres negras. As mulheres negras serão as grandes beneficiadas. Por que isso? E eu sabia disso desde o primeiro momento que ele trabalhava com o projeto. Eu não falava em negro, branco, homem e mulher, mesmo salário. Pronto, é isso. Bom, aí por que eu explico? Porque a mulher negra, ela ganha, em média, 30% a 40% do que ganha um homem branco. E ela ganha mais ou menos 50% do que ganha na mesma função a mulher branca. E se eu digo salário igual homem e mulher, eu estou dando homem e mulher, em toda a sua amplitude. Então, a mulher negra que estava lá com 30%, 40%, ela passa a ganhar o mesmo salário que o homem branco. E a mulher branca, que tem prejuízo também,
até 50%, ela sobe. Só que quem está mais embaixo sobe, ela sobe também, a mulher negra, e fica os três com o mesmo salário. Senador, mas por que precisa de mais legislação para isso? Porque hoje isso já está previsto, né? Porque num país escravocrata, como o nosso, queremos ou não, o último país do mundo a abolir a escravatura. Quando eles olham para uma mulher, já está ali a forma, o olhar discriminado que eles adotam, né? Quando olham para uma mulher negra, a discriminação é em dobro. E, consequentemente, eles não cumprem. Eu fui constituinte, eu acho que aqui dá constituinte, tem eu e o Renan somente aqui no Senado. Eu fui constituinte, e nós botamos lá. Mas, o que é alegado? As multas não estão colocadas na dita redação que nós demos na Constituinte. Então, tem que haver uma regulamentação para dizer que eles serão multados até 10 vezes o que deveriam pagar para cada... Estou dando um exemplo, né? 10 vezes o que deveriam pagar corretamente para as mulheres na mesma função, na mesma atividade. Se isso passa para as mulheres, pelo efeito dominó, que eu gosto de falar, também para os homens. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aqui.